Eu sou a Helena. E esta é a história que eu empurrei por anos para o canto da memória, como a gente faz com coisas que não quer olhar de frente. Quando eu era criança, minha avó Maria repetia a mesma frase sempre que eu entrava no quarto dela. Helena, promete que nunca vai abrir aquele armário. Ela dizia devagar, olhando nos meus olhos para ter certeza de que eu estava entendendo. Eu assentia, e a vida seguia. O armário ficava encostado na parede do fundo, alto, pesado, com uma chave presa numa corrente simples que minha avó usava no pescoço. Não era um objeto de destaque na casa. Era só um móvel. O que o tornava diferente era a regra. Eu cresci dentro dessa regra. Podia mexer em livros, fotografias, mantas, caixas, gavetas. Podia sentar na cama dela e ouvir as histórias que ela gostava de contar sobre as cidades por onde trabalhou, as pessoas que ajudou, as perdas que venceu. Mas o armário era outra coisa. Eu não perguntava o motivo. Eu só prometia. Hoje eu entendo que naquela promessa, a minha avó pedia mais do que obediência. Ela pedia que eu a protegesse do passado que morava ali. Houve dias em que eu quase quebrei a palavra. Não por rebeldia, mas por curiosidade. Criança acha que segredo é convite. Eu chegava perto, esticava a mão, tocava a madeira fria e recuava. Às vezes eu ouvia a corrente bater na chave quando minha avó se movia pelo corredor. Bastava esse som para eu sair do quarto sem olhar para trás. Com o tempo, passei a perceber que o armário não dominava apenas o quarto, dominava os assuntos. Quando conversas de família encostavam em temas antigos, alguém mudava de assunto. Quando apareciam pessoas do passado, minha avó se fechava. Ela mantinha uma rotina de poucas palavras, e quase todas as noites guardava algo no criado mudo antes de dormir, como se colocasse o dia dentro de uma gaveta. Eu achava que era o jeito dela de organizar a vida. Hoje eu sei que ela administrava o silêncio. Helena, tem promessas que a gente cumpre para continuar de pé. Ela disse uma vez, enquanto dobrava uma camisa. E tem promessas que a gente cumpre para proteger quem a gente ama. Eu perguntei de qual tipo era a nossa. Ela respondeu sem hesitar. Dos dois. Eu fui crescendo, e a promessa cresceu comigo. Quando eu comecei a estudar fora, passava menos tempo na casa da minha avó. Mas a frase continuava morando comigo. Voltar para visitá-la era voltar também para o quarto e para o móvel que continuava trancado. Eu olhava para ele e tentava imaginar o conteúdo. Roupas antigas, cartas, lembranças. Nada que justificasse tantos anos de pedido. Eu pensava nisso e, na mesma hora, lembrava do jeito como a minha avó apertava a corrente contra o peito quando alguém falava o nome do meu avô. Esse reflexo dela me segurava. Eu dizia para mim mesma, se para ela é importante, para mim também é. Aos poucos, o que era apenas um limite virou parte da nossa relação. O armário era o ponto onde a confiança era testada todos os dias, mesmo quando não havia ninguém por perto. Eu me orgulhava de não ceder. Parecia que eu provava algo para ela e para mim. Houve um aniversário meu em que ganhei uma pulseira. Ela colocou no meu pulso e disse: algumas coisas a gente usa para lembrar quem é. Outras a gente guarda para não esquecer o que não deve repetir. Eu não entendi por completo, mas respondi que estava tudo bem. E estava, pelo menos na superfície. A saúde da minha avó foi caindo. Os remédios foram ocupando a mesa. As visitas ao posto de saúde se tornaram rotina. Eu comecei a dormir com frequência na casa dela para acompanhar a madrugada. Foi nessa fase que ela passou a repetir a promessa com mais frequência, como se tivesse medo de que o tempo nos pregasse uma peça. Promete de novo, ela dizia. Eu prometo, eu respondia. Ela respirava fundo e relaxava o corpo, como quem solta um peso por alguns minutos. Houve uma noite em que eu a ouvi chorar. Fui até o quarto e parei na porta. Ela estava sentada na beira da cama, com a chave na mão. Eu não disse nada. Ela também não disse. Nós duas ficamos ali, cada uma com um silêncio diferente. Depois de alguns minutos, ela enxugou o rosto com o lenço
guardou a chave, pediu desculpas sem motivo e me mandou dormir. Na manhã seguinte, fez café como sempre. Eu tentei puxar assunto, ela desviou. Não insisti. Essa foi a nossa coreografia por muito tempo. Ela protegia o passado, eu protegia a promessa. Se alguém me perguntasse naquela época por que eu não abria o armário quando estava sozinha, eu teria respondido que não era por medo do que havia dentro, nem por medo da bronca. Era por respeito. Respeito por uma mulher que me criou com firmeza e cuidado. Respeito por uma história que eu ainda não conhecia, mas que já me alcançava de algum jeito. Eu achava que ser adulta era saber adiar a curiosidade. Eu me agarrava a essa ideia para não estragar o pouco de paz que ela tinha. O tempo passou e eu comecei a ajudar em contas, em mercado, em remédios, em documentos. Eu abria correspondências, resolvia pendências, assinava papéis simples por procuração. Tudo fluía com organização, menos o armário. Ele permanecia igual, fechado, intocado. E quanto mais o resto da vida dela virava assunto, mais ele se destacava como o que não podia virar assunto. Um dia, minha avó me chamou cedo. Ela estava sentada na sala, com os óculos na ponta do nariz e uma pilha de documentos ao lado. Pediu para eu verificar datas, renovar cadastros, guardar 2 pastas na gaveta certa. Eu cumpri. Quando terminei, ela segurou minhas mãos com firmeza. Helena, ela disse, você tem sido a minha coragem quando a minha falha. Eu sorri constrangida. Ela completou. Por isso eu preciso que você continue prometendo. Eu prometi outra vez. Ela assentiu, como se desse baixa numa tarefa importante, e mudou de assunto. Desde muito nova, eu aprendi a não forçar portões, mas aprendi também a reconhecer quando uma porta, mesmo fechada, começa a mexer no nosso destino. Eu não sabia ainda, mas a história do armário não era sobre a minha curiosidade. Era sobre a nossa família. E eu estava prestes a descobrir que, às vezes, a palavra que a gente dá para alguém é a mesma palavra que a gente terá de quebrar para salvar a si mesmo. No entanto, naquele início, eu ainda era só a neta obediente que achava que lealdade e amor sempre andam juntos, sem conflito, sem dilema. Eu ainda acreditava que tudo se manteria no lugar se eu mantivesse a porta fechada. Naquele dia, antes de sair para trabalhar, minha avó chamou meu nome de novo, do corredor. Eu respondi. Ela esperou eu me aproximar e disse, firme e baixa, não abra. Eu disse que não abriria. E não abri. Pelo menos, não naquele dia. Ainda não. Minha avó começou a adoecer de forma silenciosa, como tudo o que ela fazia. Primeiro vieram as tonturas, depois as falhas de memória. Ela confundia dias, trocava os horários dos remédios, esquecia o fogão aceso. Mas o que mais me assustava era o jeito como ela se apegava à rotina do armário. Todos os dias, antes de deitar, eu a via encostar a mão na madeira, como se fizesse uma prece muda. Certa manhã, ela me pediu ajuda para trocar os lençóis. Quando levantei o cobertor, vi a corrente com a chave embaixo do travesseiro. Ela notou meu olhar e riu, fraca. Velhice é isso, Helena. A gente dorme abraçada com o que tem medo de perder. Guardei a frase, sem entender totalmente o que ela queria dizer. Os meses seguintes foram um vai e vem entre exames, consultas e madrugadas em claro. Eu já não morava com ela, mas passava quase todas as noites na casa. A cozinha continuava cheirando a café e canela, mas o clima era outro. O tempo parecia andar de lado, como se esperasse alguma coisa. Minha avó se tornava mais introspectiva. Passava longos minutos olhando pela janela, mexendo nos dedos, murmurando orações. Às vezes chamava o nome do meu avô. Às vezes chorava e pedia desculpas a ninguém. Uma noite acordei com um barulho no corredor. Levantei e a encontrei parada em frente ao armário, com a chave nas mãos. A luz do abajur iluminava o rosto dela, pálido e molhado. Quando me viu, fechou a mão em volta da corrente e disse: "Volta para a cama, minha filha." Eu insisti, queria ajudar,
mas ela me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto. Um olhar de súplica, mas também de autoridade. Eu voltei. De manhã, encontrei a chave pendurada novamente no pescoço. Ela me serviu café e perguntou sobre o trabalho, como se nada tivesse acontecido. A doença avançava, e junto dela, o medo. O dela e o meu. Comecei a entender que aquele armário era mais que uma lembrança. Era um limite que ela precisava manter para não desmoronar. Quando alguém do posto de saúde comentou sobre colocar uma cuidadora fixa, ela recusou. Não quero estranha mexendo nas minhas coisas. Eu sabia que coisas era só uma palavra substituta para segredos. Numa das últimas consultas, o médico me chamou de lado e disse que ela precisava de repouso absoluto. Perguntei se havia algo a fazer. Ele balançou a cabeça. Voltei para casa com ela em silêncio, segurando minha mão com força. Durante o trajeto, repetiu baixinho. Não abre, tá? Promete de novo. Eu prometi. E dessa vez, prometi com o coração apertado, porque no fundo percebi que ela estava se despedindo. Nos dias seguintes, a casa ficou ainda mais quieta. O rádio desligado, as cortinas sempre semiabertas. À noite, eu ouvia o tic-tac do relógio e o som da respiração pesada dela no quarto ao lado. E mesmo sem querer, começava a imaginar o que havia atrás daquela porta de madeira. Era impossível não pensar. Toda vez que eu a via tocar o armário, um pressentimento crescia. Uma tarde, encontrei minha avó sentada no sofá, olhando uma fotografia antiga. Era dela, jovem, de vestido claro, sorrindo ao lado de um homem que eu não conhecia. Perguntei quem era, e ela apenas respondeu: um erro que custou caro. Dobrou a foto, colocou no bolso e pediu para eu fazer chá. Quando voltei, ela já tinha ido para o quarto. A foto nunca mais apareceu. Os dias se misturaram. Entre remédios, cochilos e pequenas melhoras, minha avó parecia andar entre dois mundos. O que ela lembrava e o que queria esquecer. Eu fazia o possível para manter o cotidiano leve, mas o ar da casa pesava. O armário estava sempre ali, silencioso, como um convidado que nunca ia embora. E às vezes, eu jurava ouvir algo vindo de dentro. Talvez o ranger da madeira, talvez o som da minha própria consciência. Na última semana de julho, ela acordou mais fraca do que nunca. Me pediu para sentar perto da cama e falou com voz trêmula: Helena, quando eu não estiver mais aqui, faz o que o coração mandar. Mas se puder, não abre. Eu segurei a mão dela, sem saber o que responder. Ela sorriu leve, fechou os olhos e disse: tem coisas que só a morte explica. Naquele dia, senti que o tempo tinha parado. Eu sabia que a promessa ainda me amarrava, mas também sentia que o fim dela se aproximava. O que eu não imaginava era que, junto com a partida da minha avó, viria o começo da minha dúvida. E que o som mais difícil de lidar seria o silêncio do armário, esperando por mim. Minha avó se foi em uma manhã fria de agosto. O relógio da parede marcava 7h15, quando o corpo dela parou de lutar. Eu estava ao lado, segurando sua mão, tentando fingir que ainda havia tempo para mais uma xícara de café, mais uma conversa, mais uma risada. Mas o tempo, esse que ela sempre soube controlar tão bem, finalmente a venceu. O silêncio que ficou depois foi quase físico. O som dos passos da enfermeira, o barulho da gaveta sendo fechada, o ranger da porta, tudo parecia longe, abafado, como se a casa inteira tivesse prendido a respiração. Levei 2 dias para perceber que a ausência dela não era só o vazio da cama ou o cheiro que ainda pairava nos lençóis. Era algo maior, uma sensação de que faltava ar em cada cômodo, de que eu precisava fazer alguma coisa, mesmo sem saber o quê. Passei as primeiras semanas resolvendo o que era prático: documentos, atestado, cartório, contas. Essas tarefas me protegiam de sentir demais. Eu preenchia papéis enquanto ignorava o peso do luto. Só à noite, quando o barulho da cidade cessava, é que a realidade voltava. E voltava sempre através dele: o armário.
Parecia que o quarto respirava ao ritmo dele. Eu deixava a porta entreaberta e via aquele móvel parado, intacto, como se observasse o resto da casa. No terceiro dia após o velório, fui até lá. Não para abrir, ainda não. Apenas para limpar o pó, organizar as coisas, tentar transformar o espaço em algo suportável. No criado mudo, encontrei a corrente com a chave. Ela estava enrolada num lenço branco, como se tivesse sido preparada para ser deixada ali. Peguei nas mãos e senti o frio do metal. A ponta da chave tinha uma leve curva, como se já tivesse sido usada demais. Por um instante, pensei em devolvê-la ao lugar, mas algo dentro de mim dizia que a hora estava se aproximando. Ainda não era agora, mas estava perto. Nos dias seguintes, comecei a dormir na casa, sozinha. Dizia que era para cuidar das plantas, mas a verdade é que não conseguia ir embora. Parecia que o chão ainda guardava o som dos passos dela. Eu andava pelos corredores e falava em voz alta, como se ela ainda pudesse ouvir. Falava do trabalho, dos vizinhos, do frio. E de alguma forma, respondia a mim mesma, imaginando o que ela diria. Mas quando passava em frente ao quarto, o corpo inteiro enrijecia. O armário me chamava sem emitir som algum. Uma noite, sonhei com ela. Estava mais jovem, de vestido azul, sentada na beira da cama, costurando algo. Eu me aproximei e perguntei o que fazia. Ela levantou o olhar e disse: "Promessas precisam de linha forte, Helena. A tua já está se desfazendo." Acordei com o coração disparado, o suor frio nas mãos. A casa estava quieta, mas o cheiro de cânfora parecia mais intenso. Levantei, caminhei até o quarto e encostei a mão na maçaneta. O frio da madeira atravessou minha pele. Por um momento, achei que ela estivesse ali, do outro lado, respirando junto. Mas era só o vento. Voltei para a sala e sentei no sofá, a chave ainda na mão. Olhei para ela por longos minutos, tentando entender o que me prendia mais. O medo de quebrar a promessa ou a curiosidade de saber o que ela escondeu por toda uma vida. O relógio marcava quase meia-noite. O som dos segundos parecia mais alto. Levantei, dei alguns passos e parei no corredor. A luz amarela vinha do abajur, lançando sombras que se moviam devagar. Por um instante, achei ouvir o barulho da corrente batendo na madeira. O mesmo som que me assustava quando era criança. Talvez fosse apenas lembrança, mas naquele momento, juro que parecia um chamado. No dia seguinte, levei a chave comigo para o trabalho, sem motivo aparente. Ficava no bolso, pesando, lembrando. Durante o almoço, enquanto olhava para o nada, percebi que estava tentando lembrar do rosto do homem da foto que minha avó havia escondido. O erro que custou caro. Talvez ele estivesse lá dentro. Cartas, lembranças, qualquer coisa que contasse o que ela nunca contou. E quanto mais eu tentava convencer a mim mesma de que devia respeitar a promessa, mais percebia que o respeito já estava rachando. No fim de semana, voltei a casa. O cheiro de madeira molhada ainda tomava conta do corredor. Abri as janelas, tirei o pó das prateleiras, coloquei flores novas na jarra da sala. Tudo parecia igual e, ao mesmo tempo, completamente diferente. A ausência dela se tornara uma presença, constante, silenciosa, quase visível. E no centro disso tudo, o armário, fechado, esperando. Eu sabia que a hora estava chegando. O tipo de momento que a gente não planeja, mas sente que é inevitável. Olhei para o colar sobre a mesa e disse em voz alta, só para mim: "Vó, se eu fizer isso, não é por desrespeito. É porque eu preciso entender quem nós fomos." O som da minha própria voz ecoou pela casa vazia. E pela primeira vez desde que ela se foi, senti que alguém, ou algo, me ouvia de verdade. Foram dias inteiros tentando ignorar aquela chave. Eu a deixava sobre a mesa, mudava de cômodo, voltava, e ela continuava ali, imóvel, mas viva, como se pulsasse. Toda vez que meus olhos cruzavam com aquele pequeno pedaço de metal, eu sentia que minha avó ainda me observava. E o mais estranho era que eu não sabia se queria provar coragem ou pedir perdão.
Na segunda-feira voltei à rotina. Trabalhar, responder e-mails, fingir normalidade. Mas bastava uma pausa para o mundo desabar de novo. A sensação era de que eu tinha deixado algo por resolver, como uma conversa interrompida. Na hora do café, abri o celular e olhei fotos antigas. Havia uma em especial, tirada no quintal. Eu, criança, sentada no colo dela, sorrindo. Atrás de nós, no canto do quadro, o contorno do armário, visível pela janela aberta. Eu nunca tinha reparado nisso. Fechei o celular imediatamente, o estômago revirando. Naquela noite, decidi dormir na casa dela outra vez. Chovia, e o som da chuva sempre fazia o lugar parecer menor. O teto pingava em algum ponto do corredor, e eu deixei um balde ali, ouvindo o barulho ritmado da água. Acendi o abajur e sentei na cama. Peguei a chave e a prendi na corrente, como ela fazia. A ponta fria do metal encostou na minha pele. Pensei em rezar, mas não saía nada da boca. Só uma frase, que eu repetia sem perceber. Se ela confiava em mim, é porque sabia que eu ia entender. Mas entender o quê? A pergunta me acompanhou até o sono chegar. Sonhei de novo. Dessa vez, ela não estava costurando. Estava em pé, na frente do armário, me olhando. O rosto sereno, mas os olhos... Havia medo neles. Ela levantou a mão, apontou para a chave e disse: "Quando abrir, não olha só com os olhos." Acordei assustada, com a respiração curta. O barulho da chuva tinha cessado, mas o som do relógio parecia mais alto. Olhei para o lado e, por instinto, toquei o colar. A chave estava ali, fria. Levantei, fui até a cozinha, preparei café. O cheiro forte invadiu o ar, e por alguns minutos, o ritual me acalmou. Mas a cada gole, o gosto de amargo se misturava à lembrança dela sorrindo. Aquele sorriso que agora eu não sabia se era carinho ou culpa. Voltei ao quarto e fiquei parada em frente ao armário. A madeira antiga parecia respirar. Passei os dedos pelos entalhes, senti a textura irregular e, sem perceber, comecei a falar. Se é para eu descobrir, que seja agora. Mas minha mão não se moveu. A coragem vinha em ondas, subia, batia, recuava. A lembrança da voz dela me puxava de volta. Promete de novo. Promete. Sentei no chão e encostei as costas na parede. Fiquei ali, olhando o móvel por longos minutos, talvez horas. As cortinas se moviam devagar com o vento da madrugada. A cada balanço, um filete de luz atravessava o quarto, iluminando os objetos que ela deixara. Retratos, livros, santos de porcelana, uma escova antiga. Tudo parecia normal, mas o normal já não existia. Eu estava vivendo entre o que era lembrança e o que ainda insistia em ser segredo. Decidi sair para respirar. Peguei o guarda-chuva e caminhei até o portão. O ar úmido tinha cheiro de terra e flores murchas. Olhei para o céu nublado e senti um aperto no peito. Era como se ela estivesse me observando de algum lugar entre aquelas nuvens, esperando que eu fizesse a escolha certa. Mas qual seria a escolha certa? Guardar o silêncio dela ou libertar o que estava preso? Nos dias seguintes, comecei a investigar o passado de forma quase involuntária. Peguei a caixa de documentos que ficava na estante da sala. Notas, certidões, recibos antigos. A caligrafia dela estava em tudo. Encontrei uma carta sem destinatário, escrita a lápis, com letras trêmulas. Dizia: às vezes o amor é uma forma de punição e o perdão um tipo de covardia. Assinatura nenhuma, só a data, 1984. O ano em que minha mãe nasceu. Meu corpo gelou. Comecei a ligar os pontos, mesmo sem provas. Talvez o segredo tivesse algo a ver com a origem da nossa família, com o desaparecimento do meu avô. As peças estavam espalhadas, mas a imagem começava a surgir. E com ela, um sentimento novo. Raiva. Raiva de ter sido criada dentro de um enredo que eu não escolhi. Raiva de carregar promessas que eu nunca deveria ter feito.
Raiva dela e, ao mesmo tempo, medo de traí-la. A culpa veio logo em seguida. Porque como odiar alguém que me amou tanto? Que me ensinou tudo o que eu sei sobre paciência, respeito, dignidade. Mas essa mesma dignidade era o que a fez esconder o que quer que fosse. E se ela me criou dentro de uma mentira, então talvez fosse hora de desfazê-la. Passei a semana inteira debatendo comigo mesma. Trabalhava, voltava para casa, jantava qualquer coisa, e à noite ficava parada no corredor, olhando para o quarto. O silêncio me consumia. A cada dia, a chave parecia mais leve, e o medo, mais suportável. Na sexta-feira, voltei lá. A noite estava fria, o vento assobiava nas janelas. Acendi o abajur e deixei a luz tocar a superfície do armário. Fiz o que sempre fazia, respirei fundo, toquei a madeira, esperei a coragem chegar. Mas dessa vez, ela veio. Devagar, sólida, definitiva, encaixei a chave. O som do metal girando ecoou pelo quarto. Um estalo baixo, seco. O coração acelerou. O cheiro de madeira antiga misturado a mofo invadiu o ar. Girei a maçaneta. Quando a porta se abriu, senti uma corrente de ar frio, como se o armário guardasse o clima de outro tempo. Não vi nada assustador, só sombras. Mas ali, entre roupas dobradas e caixas de papelão, havia algo que me fez perder o fôlego. Um envelope grande, amarelado, com meu nome escrito à mão. Não Helena. Outro nome. Um nome que eu nunca tinha ouvido, mas que soava familiar demais para ser coincidência. O chão pareceu sumir. Sentei na beira da cama, o envelope tremendo nas mãos. Respirei fundo e disse em voz baixa: se é para acabar com o silêncio, que acabe agora. E comecei a abrir. As pontas do envelope estavam frágeis, quase se desmanchando. O papel se esfarelava entre os meus dedos, como se resistisse ao toque, como se guardasse em si a vontade de continuar fechado. Por dentro, havia um amontoado de folhas amareladas, algumas com manchas de umidade, outras com letras borradas. A primeira começava com uma frase curta, escrita com a caligrafia firme que eu reconheceria em qualquer lugar. Se você está lendo isto, é porque eu não consegui mais te proteger. O som do meu coração era o único ruído na casa. Continuei lendo, sem piscar. Ela escrevia sobre o passado, sobre um homem que chegou quando ela ainda era muito jovem. Falava de promessas, de amor e de vergonha. Mas o texto não dizia o nome dele, apenas o chamava de ele. A cada linha, a voz dela parecia se misturar à minha. Eu sentia que ela estava ali, confessando o que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Ele era respeitado por todos, Helena. Tinha palavras bonitas, gestos gentis, e o olhar de quem nunca erraria. Quando percebi o que tinha acontecido, já era tarde. E o silêncio foi o único abrigo que encontrei. As mãos começaram a suar. Eu li e reli aquele trecho, tentando entender o que acontecido significava. Mas bastava olhar as datas para perceber a verdade que ela não dizia diretamente. Os anos batiam. O nascimento da minha mãe, o desaparecimento do meu avô, as cartas que ela nunca mandou. Tudo começava a se alinhar. No final da primeira folha, ela escrevia: se um dia você sentir que o peso do nosso nome é demais, lembre que eu tentei te dar uma vida leve, mas talvez eu tenha errado o jeito de proteger. Fiquei parada, encarando aquelas palavras, sentindo o chão balançar. Continuei folheando as páginas, uma por uma, até encontrar uma fotografia. Era ela, mais jovem, segurando um bebê nos braços. Atrás da foto, uma dedicatória escrita a lápis: para a minha filha, com amor e perdão. Só que o nome escrito abaixo não era o da minha mãe. Era o meu. As pernas fraquejaram. O ar faltou. Por um segundo, achei que ia desmaiar. Sentei no chão e encostei a cabeça na parede, tentando ordenar o pensamento. Minha mente gritava: não pode ser, não pode ser. Mas dentro de mim, algo se encaixava com precisão cruel. As histórias truncadas, o silêncio sobre o meu pai, o cuidado exagerado dela comigo,
a insistência na promessa. Nada disso era aleatório. Ela me criou como neta para esconder o que nunca quis que o mundo soubesse. Passei horas revendo cada detalhe da minha vida. Tudo o que eu lembrava da infância agora ganhava outro sentido. A forma como ela me olhava quando eu ficava doente, o jeito como afastava perguntas sobre a minha mãe, a maneira como sempre evitava falar do passado. Era como se todas as peças finalmente se encaixassem, mas o resultado fosse uma imagem que eu não queria ver. Peguei a última carta. Nela, as palavras pareciam escritas às pressas, com letras trêmulas. Se o perdão não vier, que ao menos venha a compreensão. Eu fiz o que achei necessário. O amor nem sempre é bonito, minha filha. Às vezes ele nasce da culpa. Às vezes, ele é o preço que se paga por um erro antigo. As lágrimas caíram sem que eu percebesse. Não havia raiva. Não ainda. Só um vazio enorme. Uma sensação de que eu não sabia mais quem eu era. Por instinto, fechei o envelope e o coloquei de volta no armário. Encostei a porta e travei novamente. Mas dessa vez, não para obedecer, e sim para ganhar tempo. Eu precisava respirar antes de encarar o que aquilo significava. Nos dias que se seguiram, fui tomada por um torpor estranho. Ia ao trabalho no automático. Respondia às pessoas sem realmente ouvir. À noite, voltava para a casa dela e sentava na beira da cama, olhando o armário fechado. A lembrança das cartas me rondava. A voz dela também. Às vezes eu ouvia na minha cabeça a frase que ela repetia quando eu era pequena. A casa guarda tudo o que a gente sente. Agora eu entendia. A casa não era lar, era testemunha. Comecei a vasculhar o resto do quarto, tentando achar mais pistas. Atrás do espelho, encontrei um envelope menor, lacrado com fita adesiva. Dessa vez, não havia nome, só uma palavra. Desculpa. Abri. Lá dentro, havia um bilhete curto e uma pulseira infantil, de contas brancas e azuis. No bilhete, em letra tremida, estava escrito: Eu tentei te devolver o direito de ser feliz, mas o mundo não perdoa mulheres que amam errado. Apertei a pulseira contra o peito. Chorei como não chorava desde o velório. Não era mais só a perda da minha avó que doía. Era a perda de tudo o que eu acreditava sobre nós duas. A verdade, ao contrário do que dizem, não liberta de imediato. Ela queima primeiro. Naquela noite dormi pouco. Tive febre, calafrios. Sonhei de novo com ela. Mas dessa vez, o cenário era outro. Ela estava de pé na varanda, olhando para a rua, e disse apenas: Agora você sabe. Cuida para não repetir. Quando acordei, o sol entrava tímido pela janela. O armário estava aberto, mesmo que eu lembrasse de tê-lo trancado. Dentro, o envelope vazio repousava no chão, e a corrente da chave estava partida. Fiquei parada, encarando aquela cena, e entendi que o que havia sido trancado por 40 anos agora estava dentro de mim. E não havia chave capaz de fechar de novo. Eu fiquei alguns minutos olhando a corrente partida no chão, como se aquilo fosse um corpo. Não era o metal que tinha se rompido, era a história. E quando a história quebra, a gente precisa escolher entre colar como estava ou assumir a nova forma, mesmo que doa. Passei o dia fingindo normalidade. Anotei tarefas, esvaziei gavetas, separei roupas para doação. No fundo, eu só estava adiando o inevitável. Ligar para a mulher que eu chamei a vida inteira de mãe. Eu precisava ouvir a voz dela não como filha obediente, mas como alguém que procura uma testemunha. Quando disquei, a mão tremeu. Ela atendeu com aquele jeito de sempre, prático, perguntando de contas, de coisas que deveriam estar sob controle. Eu respirei fundo e fui direta. Mãe, eu encontrei cartas, do tempo em que a avó era jovem, com datas que não batem, com meu nome. Do outro lado da linha, silêncio. Do tipo que não é pausa, é parede. Onde você está? Ela perguntou enfim. Na casa da avó. Eu vou aí. A espera foi o mais difícil. Enquanto ela não chegava, eu vi
e revi as cartas, a fotografia, a pulseira, como se eles pudessem mudar de conteúdo se eu olhasse forte o suficiente. Quando a porta abriu, reconheci a pressa dela, passos firmes, respiração controlada. Ela entrou, colocou a bolsa na cadeira, me mediu com os olhos. "O que você viu?" Eu estendi o envelope. Ela não tocou. Eu perguntei o que você viu. "A verdade, eu acho." Verdade é uma palavra que machuca. Escolhe outra. Então, vi o que a gente escondeu. Ela fechou os olhos por um segundo, como quem se prepara para um impacto. Sua avó não queria isso. Eu sei, mas ela também não queria morrer sem que eu soubesse quem eu sou. Ela me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto. Não havia autoridade, nem frieza. Havia cansaço. "Você quer ouvir mesmo?" "Eu preciso." Sentamos na sala, de frente uma para a outra. Ela começou devagar, como quem vai tateando à noite até achar o interruptor. "Disse que, certa vez, você é jogada em decisões que não são suas. Disse que minha avó era uma moça que trabalhava muito e confiava demais. Disse que ele era querido pela cidade, frequentava a igreja, ajudava quem precisava e sabia usar tudo isso como escudo. O resto eu entendi sem detalhes. Não pedi. Não era sobre curiosidade. Era sobre reconhecer os destroços. Quando você nasceu, ela disse, eu tinha a idade de ser sua irmã mais velha. Sua avó achou que seria mais fácil assim. Ela cuidaria de você. Eu fingiria ser tia. E o mundo seguiria seu curso. Na cabeça dela, era a única forma de você ter paz. Eu perguntei, e você? Eu aceitei. Achei que era amor. Hoje eu vejo que também foi medo. Eu queria sentir raiva. Mas o que veio foi uma mistura de pena e exaustão. Pena das duas. Da menina que virou mãe sem poder ser. E da mãe que virou avó para sobreviver ao próprio passado. Ele sabe? Eu perguntei, antes de perceber que ele já não fazia parte da nossa vida. Não. Morreu sem saber. Ou fingindo que não sabia. E a cidade? A cidade sempre sabe um pouco e finge que não sabe o resto. Falamos por horas, pausando para a água, para silêncio, para recomeçar. Em alguns momentos ela tentava justificar o acordo antigo. Em outros, pedia desculpas como se eu pudesse dar um recibo. Eu não consegui odiá-la. Talvez odiar quem nos deu colo exija um tipo de força que eu não tenho. Mas eu consegui dizer algo que nunca tinha dito. Eu não vou continuar vivendo dentro dessa versão. Eu sei. Ela respondeu, com uma calma que me assustou. É por isso que sua avó tinha medo da sua coragem. Ela sabia que você não ia deixar isso como está. Mais tarde, ela foi embora. A casa voltou a ficar quieta. Porém, a quietude já era diferente. Não era vácuo. Era o eco de tudo o que finalmente tinha sido dito. Eu caminhei até o quarto e encostei a mão na porta do armário. Não para abrir. Dessa vez, para agradecer. Ele foi o corpo estranho que obrigou a verdade a sair. Nos dias seguintes, eu tomei decisões concretas. Pedi cópias de certidões no cartório. Consultei registros. Procurei nomes em jornais antigos. Em uma nota de rodapé de uma matéria de 1985, encontrei referência a um evento beneficente organizado por ele, o homem que eu suspeitava. Havia uma foto pequena, desfocada, e no canto, minha avó, muito jovem, segurando um prato. A legenda não dizia o nome dela. Assim é com as mulheres que servem, aparecem no fundo, sem legenda. Entrei em contato com uma vizinha idosa que ainda morava no quarteirão de trás. Ela me recebeu com bolo e olhos marejados. Quando mencionei o nome do homem, ela desviou o olhar para a janela. Ele era... considerado, ela disse. E consideração naquela época bastava para apagar muita coisa. Ficamos em silêncio, partilhando uma indignação antiga. Antes de eu sair, ela tocou meu braço. Sua avó era boa. Não confunda o silêncio com concordância. Às vezes a gente cala para manter alguém vivo.
Voltei para casa carregando as palavras como quem carrega uma herança que finalmente tem rosto. A partir dali, eu soube que a minha história não podia mais ser apenas um segredo de 3 mulheres. Ela precisava se tornar algo que me libertasse de repetir. Foi então que decidi escrever. Não para expor nomes, não por vingança. Isso seria reduzir tudo ao que ele fez. Eu queria escrever para colocar limites no que a dor pode fazer com uma família. Naquela noite, sentei à mesa, abri um caderno e comecei pelo começo. Eu sou a Helena, e esta é a história de como tentaram me salvar me escondendo. As palavras vieram como água de represa que se rompe. Falei da promessa, da corrente, dos anos de obediência, do medo que trocou de lugar com a coragem. A cada página, eu sentia que devolvia a mim mesma alguma coisa que me foi tomada sem pedido. Quando terminei de escrever o primeiro caderno, fechei e encostei na testa. Chorei um choro diferente. Não era luto, não era raiva. Era um tipo de alívio que cansa. Lembrei do bilhete da minha avó. Se o perdão não vier, que ao menos venha a compreensão. Eu não sabia se perdoava, mas compreendia. E às vezes, compreender é o que impede o ódio de virar destino. No fim daquela semana, fui ao cemitério. Levei flores simples. Sentei no chão, de frente para o mármore ainda úmido, e falei com ela como sempre falei, em voz baixa, objetiva. Eu abri. Esperei a culpa me engolir, mas ela não veio. Veio um silêncio bom, de descanso. Eu não vou continuar a corrente, eu disse. Eu vou viver em voz alta. O vento moveu as folhas das árvores. Talvez fosse só o vento. Mas eu escolhi acreditar que era um sim. Na saída, meu telefone vibrou. Uma mensagem curta, de um número desconhecido. Soube que você está atrás do passado da Dona Maria. Podemos conversar. O nome no final me gelou. Era de alguém ligado à família de ele. Por um instante, pensei em ignorar. Mas a coragem é um músculo. Ou a gente usa, ou ela atrofia. Respondi. Amanhã, às 3, na casa dela. Voltei para a casa com uma certeza. O ato seguinte não seria mais sobre abrir portas antigas, mas sobre encarar rostos vivos. Fechei o armário com cuidado. Guardei a chave numa caixa e a caixa numa gaveta. A história não precisava mais de chave. Precisava de voz. Na manhã do encontro, arrumei a mesa como minha avó faria. Água, 2 xícaras, pão. Eu não sabia se receber com gentileza era fraqueza. Preferia acreditar que era força. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Ao abrir a porta, vi um homem na faixa dos 60, cabelo muito penteado, perfume caro, olhar treinado para se impor. Ele me estendeu a mão e disse o sobrenome. O mesmo que atravessou a vida da minha avó como uma sombra. Obrigado por me receber, ele falou. Acho que há coisas que precisamos organizar. Eu sentei, respirei e, pela primeira vez, disse em voz firme. O que precisamos é de verdade. O resto, a gente vê depois. Ele baixou os olhos para as cartas sobre a mesa. Eu não desviei os meus. A corrente tinha se rompido. Eu não. Ele se sentou na poltrona da sala, como quem entra num lugar que conhece, mesmo sem nunca ter estado ali. Observou as paredes, as fotos, o cheiro de café que eu havia feito por costume, não por gentileza. Quando seus olhos pousaram no retrato da minha avó, percebi um leve estremecer. Ele desviou o olhar rápido, tentando disfarçar. Mas o corpo entrega o que a boca ainda não sabe dizer. Por alguns segundos, ninguém falou. O silêncio entre nós era mais espesso que o ar. Peguei as cartas que estavam sobre a mesa e coloquei à frente dele. São dela, eu disse. A letra também. Ele olhou, hesitou e respondeu num tom baixo. Eu imaginei que um dia isso viria à tona. A frase me atravessou como uma lâmina. Havia ali uma tranquilidade indecente, o tipo de paz que só tem quem nunca pagou pelo que fez. Então é verdade? Perguntei. Ele encostou as costas na cadeira, cruzou as mãos e respondeu.
Verdade é uma palavra perigosa. Para quem? Ele respirou fundo. Para quem viveu de aparências, talvez. Sua avó era uma mulher especial. Não fala dela no passado como se você tivesse o direito. A voz saiu firme, mas meu corpo tremia. Ele percebeu, sorriu de leve e disse: Eu não vim para brigar. Vim para entender o que você pretende fazer. Eu não pretendo nada. Só quero que a verdade exista em voz alta. Verdade não devolve o tempo. Essa frase me fez lembrar do que minha avó escrevera. O amor nem sempre é bonito. Talvez ela se referisse àquele homem, agora sentado diante de mim, com a serenidade dos que envelhecem sem culpa. Ele começou a falar de si mesmo, de como era jovem, respeitado, de como tudo aquilo aconteceu num tempo diferente. O tipo de justificativa que transforma crime em circunstância. Eu deixei que falasse. Precisava ouvir o som da covardia de perto. Entre as frases percebi algo curioso. Ele não mencionava minha mãe. Falava apenas da minha avó, sempre com aquele tom entre admiração e domínio, como se ela fosse uma lembrança que o orgulhava por ter sido dele. Ela me amava, disse com convicção. E você amou ela? Perguntei. À minha maneira. A sua maneira destruiu 3 gerações. Ele sorriu de novo, triste, mas sem arrependimento. Às vezes, o que a gente chama de destruição é só o preço de viver. Tive vontade de gritar, mas não o fiz. Minha avó me ensinou que o silêncio, usado no momento certo, tem mais poder que qualquer palavra. Fiquei olhando para ele até que desviasse o olhar. Sabe o que mais me incomoda? Perguntei. É que a cidade te trata como um homem bom. Ele deu de ombros. A cidade sempre precisa de alguém para admirar, mesmo que admire errado. Peguei uma das cartas e li em voz alta o trecho final. Se um dia ele souber que ela existe, vai entender por que eu escolhi o silêncio. Quando terminei, ele estava pálido. O rosto, que até então parecia inabalável, mostrava rachaduras. Eu nunca soube, murmurou. Soube sim, retruquei. Só não quis saber, é diferente. Ele passou a mão no cabelo, respirou fundo e levantou. O que vai fazer com isso? Ainda não sei. Cuidado. A verdade às vezes destrói quem tenta carregá-la. Ou liberta, finalmente. Ele olhou ao redor, talvez procurando um vestígio da mulher que ele tinha ferido e que de algum modo ainda habitava aquela casa. Depois virou-se para mim e disse: Você tem o olhar dela, o mesmo jeito de não perdoar. Não é falta de perdão, é memória. Ele foi embora sem se despedir. Ficou o cheiro do perfume dele, misturado ao mofo das paredes. Fechei a porta e senti as pernas cederem. Sentei no chão e chorei sem barulho. Era um choro velho, guardado há décadas em mim sem eu saber. Chorei por ela, por mim, por todas as mulheres que amaram homens como aquele e foram obrigadas a continuar respirando. Nos dias seguintes, recebi mensagens anônimas, pessoas perguntando se era verdade o que estavam ouvindo. A cidade finalmente sussurrava. E eu entendi que a verdade, uma vez liberta, não volta para o armário. Tentei responder o mínimo, evitar exposição, mas a história começou a se espalhar. Alguns me chamavam de corajosa, outros de ingrata. Em cidades pequenas, coragem e ingratidão são sinônimos. Procurei minha mãe. Ela estava cansada, mas serena. Quando entrei, ela me recebeu com um abraço diferente, longo, sem pressa. Ele foi te procurar, não foi? Assenti. E? Disse o que sempre dizem, que não lembram direito, que era outro tempo. Ela sorriu, amargo. E você? Eu lembrei por ele. Ficamos um tempo em silêncio. Depois ela me olhou e disse: Eu passei a vida com medo de você descobrir e me odiar. Eu não te odeio. Então o que sente? Cansaço. Ela assentiu. Eu também. Mas agora a gente pode descansar, pelo menos. Naquela noite voltei à casa da minha avó e sentei na varanda. A lua estava alta, as plantas balançavam devagar. Pela primeira vez não senti medo do armário. Senti respeito. Era como se ele tivesse cumprido sua função.
guardar o segredo até que alguém tivesse coragem de carregá-lo. E agora que eu o tinha aberto, não havia mais o que esconder. Peguei o caderno onde eu havia escrito tudo e acrescentei uma nova página. O silêncio não é herança, é dívida. E hoje eu estou quitando. Fechei o caderno, guardei na gaveta e apaguei a luz. Por um instante, achei ouvir a voz dela, suave, quase um sussurro. Agora sim. Talvez fosse o vento, talvez fosse memória, mas não importava. Pela primeira vez, aquilo soava como perdão. No dia seguinte, acordei antes do sol e pela primeira vez em muitos meses, não corri para o quarto da minha avó. Preparei café, abri as janelas e deixei o ar frio entrar como quem convida um novo começo para sentar à mesa. Não havia pressa. Havia um cuidado que eu não conhecia em mim, o de reorganizar a casa sem apagar a história dela. Peguei 3 caixas. Na primeira, guardei as roupas que ainda tinham o cheiro do sabonete que ela usava. Na segunda, os objetos que eram dela, mas também meus. O lenço com flores, os cadernos de receita, a caneca rachada que só ela gostava. Na terceira, deixei o que não precisava mais ficar. Contas vencidas, folhetos de farmácia, lembretes soltos. O armário continuou fechado. Eu não precisava mais abrir. O que estava dentro já tinha atravessado para esse lado do mundo. Quando terminei, sentei no chão da sala e reli as páginas que escrevi. Eu queria transformar aquilo em algo maior do que um caderno. Pensei em uma frase que minha avó repetia quando a vida apertava. Se não der para consertar, deixa mais digno. Talvez o meu trabalho fosse esse agora, dar dignidade para o que foi vivido em segredo. Recebi outra mensagem daquele homem no meio da manhã. Podemos resolver discretamente, ele escreveu. Apaguei sem responder. Não havia negócio a ser feito. A história não estava à venda. Entendi que discretamente, na boca dos que sempre venceram, é apenas outra forma de silenciar. No fim da tarde, resolvi visitar a vizinha idosa novamente. Levei pão fresco, como minha avó faria. Ela me recebeu com o mesmo abraço curto e verdadeiro de antes. Contei que eu tinha conversado com ele, que eu tinha ouvido o vazio organizado das justificativas. Ela não se surpreendeu. Eles aprendem cedo, disse. Aprendem que falar bonito limpa vestígio. Ficamos um tempo olhando o céu, até que ela levantou e voltou com uma caixa pequena. Sua avó me pediu para te entregar isso quando eu achasse que você estava pronta. E por que agora? Perguntei. Porque você parou de procurar culpado e começou a procurar sentido. É sinal de prontidão. Abri a caixa ali mesmo, no colo. Dentro, um terço antigo, uma foto em preto e branco e um bilhete. O bilhete era curto, direto, como tudo nela. Helena, se um dia isso chegar às suas mãos, é porque eu entendi que o amor que te dei não precisa mais de armário. Seja quem você precisar ser. Não herde o meu medo. A foto era a mesma do salão beneficente, mas recortada de outro ângulo. Atrás, li uma anotação feita a lápis. No dia em que entendi que coragem também é uma forma de cuidar. Respirei fundo. Pela primeira vez, vi a minha avó jovem sem sentir pena dela. Senti orgulho. Voltei para casa ao anoitecer com a caixa contra o peito. Enquanto colocava água para ferver, percebi que os barulhos da casa tinham mudado de lugar. Não era a madeira estalando. Era o espaço abrindo. Enviei uma mensagem para minha mãe. Amanhã, quero te mostrar uma coisa da vizinha. Ela respondeu com um coração. Simples, suficiente. Na manhã seguinte, ela chegou com um bolo recém-saído do forno, como se o gesto acertasse o que as palavras ainda não sabiam dizer. Sentamos na mesa da cozinha, abrimos a caixa e eu mostrei tudo. O terço, a foto, o bilhete. Ela ficou muito tempo encarando as mãos. A mãe sempre foi mais forte do que eu, disse devagar. Não, respondi. Vocês foram fortes de jeitos diferentes. Ela sorriu aliviada, como quem recebe uma absolvição que não pediu. Foi nesse dia que decidi escrever a versão final da história. Não um relatório, não um dossiê,
mas um texto que pudesse ser ouvido sem que a dor se transformasse em espetáculo. Sentei com minha mãe na sala e gravamos juntas minhas memórias e as dela. Eu conduzia, ela confirmava, às vezes corrigia um detalhe, outras vezes parava para respirar. Entre uma pausa e outra, entendi que a verdade que eu buscava não era um ponto final. Era um ponto de partida. Quando terminei a primeira versão, enviei para uma amiga que trabalha com direitos de mulheres e memória. Ela respondeu com uma audio call. Helena, isso é valioso. É a vida de vocês, mas é também a história de muita gente. Eu não quero exposição, avisei. Nem precisa, ela disse. Dá para publicar sem nomes, com foco na experiência. Dá para virar uma roda de escuta, um encontro mensal, um lugar onde outras Helenas cheguem com caixas e chaves imaginárias. Pense nisso como um pacto ao contrário, o pacto de não repetir. Passei o resto da semana editando o texto, limpando excessos, aparando bordas. Cada corte era um cuidado, não uma omissão. Eu mantive as frases da minha avó como eram, sem polir. As coisas que doem não precisam parecer bonitas. Precisam ser verdadeiras. No sábado, voltei ao cemitério. Levei uma cópia impressa, dobrada em 4. Sentei, li em voz alta e deixei a folha debaixo do vaso. Está entregue, eu disse. Não só para o mundo, mas para nós. O vento soprou mais forte e quase levou a folha. Segurei firme. Eu tinha aprendido a não deixar a verdade escapar de novo. No caminho de volta, comprei tinta. Cheguei em casa, forrei o chão do quarto e pintei a parede onde o armário encostava. Escolhi um tom claro, que não apagasse as marcas, mas trouxesse luz. Enquanto a tinta secava, encostei a testa na porta do móvel e falei baixo. Eu não te odeio. Obrigada por ter segurado o que eu ainda não podia segurar. Agora eu posso. Recebi outra mensagem do homem. Ouvi dizer que você vai publicar. Reconsidere. Dessa vez respondi. Estou publicando a minha parte. A sua, se quiser, publique você. Ele visualizou e não respondeu. Aprendi que o silêncio, às vezes, é o primeiro reconhecimento de culpa. No domingo, a vizinha organizou um café na calçada. Vieram 3 mulheres que eu não conhecia e 2 homens que ficaram mais ouvindo do que falando. Não era um grupo grande, era o suficiente. Eu contei um resumo do que vivi, sem detalhes que virassem curiosidade. Falei de responsabilidade, de escolha, de como o segredo adoece quem carrega e quem não sabe. Ao final, uma mulher de cabelo grisalho pegou minha mão. Eu nunca tive armário, Helena. Tive gavetas. Mas a sensação era a mesma. Obrigada por abrir a porta e não apontar o dedo. Voltei para casa mais leve. O sol se inclinava no quintal, os passarinhos faziam um barulho bom, e por alguns instantes eu deixei a rotina me abraçar. Cortei frutas, lavei a louça, varri o corredor. O corpo precisa de tarefas simples para lembrar que está vivo. À noite, reli tudo uma última vez e escrevi o final que eu vinha adiando. Eu não sou o que esconderam de mim. Eu sou o que escolho trazer à luz. Se minha avó me ensinou o silêncio, eu aprendi agora o som da responsabilidade. Fechei o arquivo, fiz backup, enviei para minha amiga. Depois, desliguei as luzes e sentei no escuro, respirando. O telefone tocou às 22 horas. Era uma funcionária antiga da casa de eventos da igreja. Ela me ouviu numa das rodas e quis me contar o que lembrava de 30 anos atrás. Nomes, datas, horários, quem viu, quem calou. Anotei tudo com calma. Não era para expor, era para fechar o mapa. Cada peça confirmada me devolvia algo que eu nem sabia que tinha perdido. Clareza. Antes de dormir, abri a gaveta e segurei a chave pela última vez. Ela já não pesava. Não era símbolo de prisão, era lembrança de coragem. Coloquei dentro de um envelope pequeno e escrevi do lado de fora: Arquivo, promessa cumprida. Guardei no fundo da caixa com o terço e a foto. Apaguei a luz e, no breu, percebi que o medo mudara de lado. Não estava mais em mim.
Estava do lado de fora, em quem sempre contou com o meu silêncio. Adormeci com uma certeza calma. O próximo passo não seria um grito, seria um gesto. E gestos, quando firmes, atravessam mais longe do que barulhos. Nos dias que vieram depois, a vida começou a se ajeitar em um ritmo novo. Não um ritmo de paz imediata, isso não existe, mas o de uma respiração que volta a se alinhar depois de anos de aperto. As manhãs passaram a ter outro som, o barulho do café pingando, o canto distante de um rádio de vizinho e o silêncio da casa que já não parecia pesar. Era o mesmo lugar, mas o ar tinha mudado. Comecei a receber mensagens de mulheres que eu nunca vi. Algumas diziam que tinham ouvido minha história na roda de conversa. Outras, que tinham apenas ouvido falar da neta da Dona Maria. Todas falavam do mesmo medo. O medo de ser a próxima a guardar o que devia ser dito. Percebi que o que eu tinha vivido não era uma tragédia particular, era um espelho coletivo. E talvez fosse por isso que a dor pesava tanto. Porque não era só minha. Minha mãe, agora, vinha me visitar com frequência. Trazia pequenas coisas, como quem tenta costurar o tempo com gestos simples. Um dia, apareceu com um álbum de fotos que eu nunca tinha visto. Encontrei isso na casa antiga, disse. Achei que você devia ter. Passei as páginas com cuidado. Nas primeiras eu era bebê, sorrindo, nos braços dela. Nas últimas, fotos da minha avó, mais velha, sempre com aquele olhar entre ternura e segredo. Mas o que me prendeu foi uma imagem no meio. As três juntas, eu ainda criança, as duas me segurando, cada uma por um braço. Olhei por muito tempo até perceber que, apesar de tudo, aquele era o retrato mais honesto da nossa história. Três mulheres presas pela mesma corrente, tentando puxar a direção certa. Posso ficar com ela? Perguntei. Minha mãe assentiu. Claro, é tua. Enquadrei a foto e pendurei na parede do corredor, onde a luz da tarde entra de lado. Não para idolatrar o passado, mas para lembrá-lo sem medo. Naquela mesma noite, sentei para escrever o encerramento do texto que seria publicado. A amiga que me ajudava dizia que eu precisava de uma frase final, uma espécie de semente para quem lesse. Passei horas olhando para a tela, até entender que a frase já existia, dita pela minha avó, anos atrás. O que a gente não conta, o corpo guarda. Escrevi isso e fechei o arquivo. Era tudo o que eu precisava dizer. O resto, cada mulher entenderia do seu jeito. Os dias se seguiram com pequenas visitas, ligações, relatos. Algumas histórias eram diferentes, outras quase idênticas, apenas trocando nomes e endereços. Cada uma delas me atravessava, mas também me fortalecia. Eu não era mais apenas uma herdeira de segredo, era uma guardiã de vozes. E isso, eu percebia, era mais leve. Certo domingo, acordei com vontade de mudar o quarto. Abri as janelas, empurrei os móveis, tirei o armário do canto. O espaço vazio atrás dele estava coberto de poeira, mas não havia nada escondido. Nenhum bilhete, nenhuma caixa. Só parede, simples, nua. Sorri. Era como se, finalmente, o passado tivesse sido limpo por dentro. Passei um pano. Encostei o móvel em outro canto, perto da janela, onde a luz entra de frente. Ele não parecia mais uma sentinela do medo, e sim um móvel comum. Um corpo de madeira que, como eu, tinha sobrevivido ao tempo. Enquanto arrumava, encontrei dentro de uma gaveta um papel dobrado. Era uma receita de bolo escrita pela minha avó. No canto inferior, uma anotação quase apagada. Não esquece de colocar amor, senão amarga. Ri sozinha. Era típico dela esconder conselhos nos lugares mais improváveis. Guardei o papel na agenda, entre as páginas que falavam sobre o evento de lançamento da publicação. A vida tinha um jeito curioso de costurar as pontas. O mesmo papel que um dia guardou segredos, agora guardava lembranças boas. Naquela semana, fui convidada para falar em uma rádio local. O tema era Memória e Verdade. Aceitei com um certo medo, mas fui. Durante a entrevista, o apresentador perguntou:
E o que a senhora diria hoje para a sua avó se pudesse? Pensei por alguns segundos e respondi que o amor dela me salvou, mas o silêncio quase me matou. E que agora as duas coisas finalmente se equilibraram. O estúdio ficou quieto. Por um instante, achei que tivesse dito demais, mas o produtor fez um sinal de positivo atrás do vidro. Saí de lá mais leve. Não era fama nem exposição, era partilha. À noite, voltei à casa e acendi uma vela perto da foto das 3. O fogo tremia devagar, iluminando nossos rostos. Senti vontade de falar em voz alta e falei: eu continuo aqui, mas de um jeito diferente. Fiquei ouvindo o som da chama, como se fosse uma resposta. E percebi que, depois de tudo, eu já não procurava sinais. Eu os reconhecia dentro de mim. Algumas semanas depois, a publicação saiu. Um pequeno livro, com capa branca, e o título simples: Promete que nunca vai abrir. Não levei meu nome completo, apenas Helena. Achei simbólico. O livro circulou devagar, de mão em mão, e cada mensagem que eu recebia era uma prova de que a voz dela, da minha avó, ainda ecoava, mas agora em tom de coragem. Uma mulher escreveu: lendo a sua história, entendi que não sou a única a ter medo do que guardo. Obrigada por destrancar o que o tempo trancou em nós. Guardei essa mensagem num quadro de avisos, ao lado da foto das 3. E naquele instante, percebi que eu tinha completado o ciclo. A promessa foi quebrada, mas o amor ficou. E era isso o que realmente importava. No domingo seguinte, fiz o bolo da receita antiga. Enquanto o cheiro se espalhava pela casa, fechei os olhos e imaginei minha avó dizendo o que sempre dizia: não esquece de colocar amor, senão amarga. Sorri. O gosto ficou doce, no ponto certo, do tipo que só a verdade consegue ter. As semanas depois do lançamento foram diferentes de tudo o que eu tinha vivido. Não houve estardalhaço, nem manchetes, nem o escândalo que muitos esperavam. O que houve foi algo muito mais silencioso e bonito. Mulheres chegando perto, falando baixo, com os olhos marejados. Algumas traziam flores, outras só traziam histórias. Eu percebi que quando uma pessoa tem coragem de contar, outras encontram coragem para lembrar. A publicação virou um ponto de encontro. Toda sexta-feira à tarde, a casa da minha avó, que antes parecia um santuário do silêncio, se transformava num abrigo de vozes. A gente tomava café, ria, chorava, e às vezes ficava apenas em silêncio. Mas agora um silêncio leve que respirava. No primeiro desses encontros, uma moça de 20 e poucos anos me disse: eu achava que segredo era o mesmo que força. Agora eu sei que é só medo disfarçado. Eu sorri. Ela não sabia, mas tinha resumido o que levou 3 gerações da minha família para ser entendido. Eu não queria que aquilo virasse um grupo de terapia nem uma causa pública. Queria que continuasse humano, íntimo, cotidiano. O oposto do armário que guardava o que era insuportável de dizer. Aos poucos, fomos criando pequenos rituais. Cada mulher trazia um objeto que representasse algo que guardou por muito tempo. Uma aliança, um bilhete, uma fotografia. No final, a gente colocava tudo numa caixa e dizia juntas: agora está visto. Não precisava mais esconder. Era simbólico, mas funcionava como cura. Minha mãe começou a participar também. No início ficava quieta, ouvindo. Depois, começou a falar. Devagar, com pausas longas, mas falava. Um dia, ela me contou um sonho que teve. Disse que estava na cozinha com a minha avó e as duas faziam bolo juntas. A diferença era que, dessa vez, as duas riam, sem culpa, sem segredo. Acho que é assim que a alma dela quer ser lembrada, disse minha mãe, e eu concordei. A lembrança da minha avó tinha deixado de ser dor, virou presença. Um fim de tarde, sentei sozinha na varanda, com o caderno original no colo. As folhas estavam gastas, cheirando a café e tempo. Li as primeiras páginas e percebi que minha escrita também tinha mudado. Antes, eu contava tentando entender. Agora, eu escrevia para cuidar.
As palavras deixaram de ser lâminas e viraram abrigo. Escrever não era mais uma forma de exorcizar o passado, mas de colocá-lo para dormir em paz. Lembrei do dia em que abri o armário. Da chave fria, da porta rangendo, do envelope com outro nome. E percebi que aquele instante, o estalo da fechadura, tinha sido menos uma invasão e mais um nascimento. Eu nasci de novo naquele som. Porque a verdade, mesmo dolorosa, é um tipo de parto. E nascer dói, mas respirar depois compensa. As pessoas começaram a me perguntar se eu me sentia curada. Eu sempre respondia o mesmo. Curar é continuar. A ferida não some. Ela aprende a não doer sempre. Tem dias em que eu acordo e sinto falta dela, da voz, do jeito como dizia meu nome. Mas agora essa saudade é boa. É saudade de quem finalmente descansou dentro de mim. Numa dessas manhãs, resolvi visitar o mar. Era algo que a minha avó sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Peguei o carro, uma sacola pequena e fui sozinha. Quando cheguei, o vento tinha cheiro de sal e lembrança. Sentei na areia, fechei os olhos e pensei em tudo o que havia mudado. Em como o silêncio dela virou minha voz. Em como o medo dela virou minha força. E em como, no fim, nós duas estávamos do mesmo lado. O lado das que sobrevivem. Tirei da bolsa o terço que ela tinha deixado para mim. Passei os dedos pelas contas e comecei a rezar. Mas não era uma reza de igreja. Era uma conversa. Eu consegui, vó, murmurei. Consegui transformar a dor em palavra. O vento soprou mais forte, levando algumas folhas secas em direção ao mar. E pela primeira vez, senti paz de verdade. Na volta, parei no meio da estrada e tirei uma foto do horizonte. Mandei para minha mãe com uma mensagem curta. Agora entendo o porquê do armário. Ela respondeu minutos depois. Era para guardar o que ainda não estava pronto para nascer. E você nasceu. Chorei dentro do carro, não de tristeza, mas de reconhecimento. Porque no fundo, era isso. A promessa que começou como prisão, terminou como renascimento. E tudo o que minha avó tentou esconder era, na verdade, a semente do que eu me tornei. Naquela noite, de volta à casa, sentei diante da foto das 3. Acendi uma vela e deixei o silêncio falar. Nenhuma palavra, nenhum arrependimento. Só o som do fogo, o mesmo que ela usava para iluminar os dias escuros. O reflexo da chama tremulava na moldura, e por um segundo, tive a impressão de que a foto respirava. Como se dissesse, baixinho, agora podemos descansar. Apaguei a vela, subi as escadas e dormi com o coração leve. O passado, enfim, não me assombrava. Ele me acompanhava, como uma história que foi contada até o fim. Depois daquela noite na praia, algo dentro de mim mudou de vez. Não foi uma revelação grandiosa, nem um milagre repentino. Foi só uma calma nova. O tipo de calma que vem quando a alma finalmente para de correr atrás de explicações. Eu voltei para casa, abri as janelas e deixei o sol entrar sem medo de que ele mostrasse demais. A vida, pela primeira vez, parecia caber inteira dentro de mim. Nos meses seguintes, o livro continuou circulando. Eu recebia mensagens de gente que eu nunca conheci, de cidades que eu nunca visitei. Alguns agradeciam, outros só diziam, eu entendo. E essa era a frase mais bonita de todas. Porque eu entendo, quer dizer, eu também sobrevivi. Essas 2 palavras se tornaram uma espécie de oração coletiva entre nós, as herdeiras do silêncio. Minha mãe agora ria mais. Tinha retomado o hábito de cuidar das plantas, de ouvir música enquanto cozinhava. A sombra nos olhos dela estava indo embora aos poucos. Um dia, enquanto ela regava as samambaias, me olhou e disse: sua avó teria orgulho. Sorri e respondi: eu também tenho, de vocês 2. Ela riu e completou: então quer dizer que no fim, o armário serviu para alguma coisa. Serviu para ensinar a abrir. A casa ficou mais viva. As paredes que antes pareciam absorver segredos, agora devolviam eco de risadas.
Transformei o antigo quarto da minha avó em uma pequena biblioteca, com as cartas enquadradas, o terço pendurado e o primeiro exemplar do livro sobre a mesa. Não como homenagem, mas como lembrança de que até o que é dor pode virar história. Certa tarde, recebi uma visita inesperada. O filho daquele homem. Chegou nervoso, com as mãos suadas e o olhar de quem carrega o peso dos outros. Disse que leu o livro e precisava pedir desculpas, não pelo pai, mas por ele mesmo, por todos os que cresceram acreditando em uma versão limpa do passado. Ficamos sentados um tempo em silêncio, até que ele disse: "Eu prometo que minha geração vai fazer diferente." Eu acreditei. E de um jeito estranho, senti que o ciclo se fechava ali, sem raiva, sem vingança. A verdade tinha atravessado. E dessa vez, não doía. No aniversário da morte da minha avó, reunimos algumas pessoas na casa. Acendemos velas, fizemos bolo, contamos histórias dela que tinham ficado guardadas por vergonha. Histórias boas, engraçadas, humanas. Em certo momento, minha mãe levantou a taça e disse: "A Maria, que ensinou a prometer e também a quebrar promessas quando é preciso." Todos brindaram. E eu senti que ela estava ali, inteira, entre nós. Naquela noite, fiquei sozinha um pouco, observando a chama das velas se apagando uma a uma. Peguei a chave antiga, a mesma que começou tudo, e pela primeira vez, percebi que já não tinha serventia. Abri a porta dos fundos, olhei o céu e arremessei a chave no jardim. Ela caiu entre as folhas, silenciosa. Não como quem se perde, mas como quem descansa. Algumas histórias precisam ser deixadas no chão para que floresçam. Hoje, quando me perguntam o que aprendi com tudo isso, eu respondo que não foi sobre perdão nem sobre culpa. Foi sobre olhar de frente. Porque o que a gente esconde, cresce. E o que a gente enfrenta, se transforma. Eu não precisei vencer ninguém. Precisei vencer o medo de existir inteira. A casa continua de pé, firme, cheia de vida. Às vezes, ainda ouço passos à noite. Mas não são assombrações. São memórias ajeitando o lugar onde agora cabem sem ferir. E quando o vento bate na porta, o rangido do armário soa como uma velha canção, familiar, doce, tranquila. É como se ela dissesse: "Não há mais nada a esconder, Helena." A promessa foi cumprida. Fecho os olhos e sorrio, porque finalmente entendo. Alguns segredos não morrem. Eles se transformam em coragem.